Você sente que está machucado e ferido em todo o seu pecado. Jesus te chama. Você sente que chegou ao fim desta fonte, deseja tomar. Jesus te chama. Então venha para o altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Deixe agora todo o seu passado. Hoje é dia de salvação. Jesus te chama. Sua alegria Ele renovará. Nova vida o Senhor te dará. Jesus te chama. Para o altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Então venha para o altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Rei Salvador, maravilhoso Rei, cante aleluia, Cristo ressuscitou. Se renda a Ele, pois não há outro Rei. Cante aleluia, Cristo ressuscitou. Rei Salvador, maravilhoso Rei, cante aleluia, Cristo ressuscitou. Se renda a Ele, pois não há outro Rei. Cante aleluia, Cristo ressuscitou. Então venha para o altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Então venha para o altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus.
sente que chegou ao fim, dessa fonte deseja tomar, Jesus te chama. Amém. Vamos cantar uma música que fala que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Tua palavra, Senhor, ela nos garante isso. A bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. The goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. The goodness of God. Your goodness is coming after me. Your goodness is running after me. In my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness
Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o
Hoje é um dia especial para nós, porque nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Como nós havíamos anunciado, seria uma Santa Ceia especial, pois não temos a presença dos irmãos, dos amados amigos aqui na nossa reunião. Nós temos a certeza de tê-los nos assistindo, nos vendo. Eu gostaria que você pegasse o seu cálice com o seu suco, pedaço de pão, para que juntos pudéssemos celebrar este momento, para que juntos pudéssemos fazer deste momento uma realidade em nossas vidas, porque a Santa Ceia para nós cristãos é algo de muita importância, pois a Santa Ceia, ela tem uma importância tremenda, porque ao mesmo tempo ela nos remete ao passado, quando Cristo disse: "Fazei isto em memória de mim". Quando Cristo fala assim, Ele diz o seguinte: todas as vezes que vocês participarem do pão e do cálice, lembrem-se de que eu dei a minha vida por vocês. Lembre-se do que eu fiz por vocês. Por amor, eu me entreguei. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus, mas Ele por amor se entregou por nós. E é importante que não só durante este momento, mas que este momento sirva para nós ficarmos mais atentos, com uma lembrança mais viva, mais forte em nossos corações, de que Jesus um dia se entregou na cruz do Calvário, de que Jesus um dia morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue inocente, para perdoar os nossos pecados, para perdoar todo aquele que nele crê. E ao mesmo tempo que a Santa Ceia nos remete ao passado, ela também nos lança para o futuro, porque o próprio Jesus disse: "Fazer isso até que eu venha". Nós não vivemos somente de lembranças do passado, mas vivemos por uma esperança viva, uma esperança em nossos corações, que um dia Jesus irá voltar, de que um dia Jesus virá nos buscar e nos levará para estar com Ele para sempre, pois Ele mesmo disse: "Não se turbe o vosso coração". E eu creio que essa palavra, nos dias de hoje, ela é muito forte para nós. Ela ecoa em nossos corações, deve estar gravada em nossas mentes. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Observe que o Senhor prometeu para nós, para que Ele fosse para lá, e um dia Ele prometeu voltar para nos levar, para que onde Ele estiver, nós possamos estar com Ele também. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, e com essa certeza, com essa lembrança, nós participamos do corpo de Cristo, participamos do cálice que simboliza o sangue de Jesus. E nós cremos, como o apóstolo Paulo disse, há muitas pessoas que participam de forma ilícita, de forma indevida, por isso eles atraem sobre si doenças, fraquezas e até morte. Mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Este é o momento para você refletir sobre a sua comunhão com Deus. É o momento para você olhar para Jesus e dizer para Ele: Jesus, tenha misericórdia de mim, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, porque sempre que nós olhamos para nós, sempre que nós olhamos para o nosso interior, nós iremos achar algumas falhas. Mas ao mesmo tempo que você olha para você, o Espírito Santo nos diz: se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Confesse a Jesus seus pecados, peça a Ele perdão, e consequentemente eu profetizo sobre a sua vida força, saúde e vida, em nome de Jesus. Se você está em casa com o seu pão na sua mão, pegue o seu pão. Nós estaremos orando por ele agora. Esse pão não vai se transformar no corpo de Cristo, mas ele simboliza para nós o corpo de Cristo. E ao comermos este pão, expressamos a nossa comunhão com o Senhor. Este pão vai fazer parte da nossa alimentação, como Cristo nos alimenta espiritualmente. Oremos.
Pai, te louvamos e te agradecemos por este momento. Te agradecemos por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de juntos estarmos agora em momento de comunhão. Ainda que os irmãos em suas casas e nós aqui na igreja, nós sentimos, ó Pai, a Tua presença. E o Teu Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos Teus filhos, Senhor. Te louvamos, te agradecemos por isso. Santifica, ó Pai, este pão. E ao comermos, ó Pai, eu profetizo sobre a Tua igreja, eu profetizo sobre os Teus filhos, força, saúde e vida. Participemos do pão, em nome de Jesus. Aproveite este momento para agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela sua vida, pela sua saúde. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Pois a Bíblia diz que semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. O Senhor tem uma aliança conosco. E nesta aliança, Ele permanece sempre fiel. Senhor, te louvamos, te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado por nós. E eu continuo profetizando sobre a Tua igreja, Senhor, força, saúde e vida. Ao tomarmos este cálice, ó Pai, que a nossa comunhão contigo, ó Pai, se estreite cada vez mais. Que o Teu amor se estenda, ó Pai, a cada um dos Teus filhos, aonde eles estiverem, Senhor. E que a Tua graça, o Teu perdão, Senhor, venha nos cobrir, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Participemos do cálice, em nome de Jesus. Creio que Tu és o mesmo, hoje para sempre, e eu creio que Teu sangue é o que basta pra mim. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus, que nunca nos deixa desamparados. Amém? Estamos felizes de estarmos novamente podendo compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós. Sabemos que aqueles que estão nos ouvindo têm o mesmo sentimento, um sentimento de graça, de misericórdia, um sentimento de que o Senhor não nos deixa sozinhos nem desamparados, um sentimento de que o Senhor está no controle de tudo. Às vezes as pessoas passam tantas informações que apavoram tanto que às vezes as pessoas se esquecem que o nosso Deus continua assentado no trono de glória. Ele não perdeu o seu poder, Ele não perdeu a sua força. O Senhor está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz e garante que nenhum dos que colocam a sua confiança no Senhor ficarão decepcionados. Ninguém ficará decepcionado. Quem confia no Senhor não ficará decepcionado. As lutas vêm e passam. As tribulações fazem parte desta vida, mas elas vêm e passam. Louvamos ao Senhor nesta noite por aqueles que estão nas suas casas. Sabemos que podemos contar com o Senhor. Estaremos por um minuto fazendo uma oração, estaremos intercedendo por aqueles que estão nas suas casas e estão precisando desse momento. Pai, queremos entrar na sua presença nesta noite, confiando que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor continua sentado no trono, que o Senhor se preocupa com todas as pessoas que estão nos ouvindo, com todos, Senhor, que clamam o Teu santo nome, não ficarão decepcionados. Confiamos em Ti nesta noite, Pai, e Te pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, possa alcançar a todos aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus. Sabemos que temos missionários em toda a face da terra. A nossa igreja contribui com alguns missionários e também nós continuamos fazendo isso porque sabemos que eles precisam. Você que gostaria de estar contribuindo, você que está trabalhando, tem desejo ainda de contribuir para a obra de Deus, você pode fazê-lo pelo Zelle.
né, pelo telefone 954-591-6808. E também você pode, se você quiser, fazer o download do app da igreja e fazer suas doações por ali. Sabemos que o Senhor é fiel. Aqueles que têm esse desejo e podem fazer, né? Nem todas as pessoas estão trabalhando, mas aqueles que desejam. Algumas pessoas nos ligam e perguntam como que nós podemos continuar fazendo. E então nós permitimos ou temos essas formas de continuarmos contribuindo com a obra de Deus. Eu quero também ler para você um versículo que fala sobre a fidelidade do Senhor, né? Que fala que todas as nossas coisas, todas serão supridas, e falam sobre a bondade e a fidelidade do Senhor Jesus. Nós estaremos lendo esse versículo que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se você estiver em casa, você pode repetir comigo esse versículo, declarando Filipenses 4,19, que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades, todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. O apóstolo Paulo estava falando de como ele aprendeu a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Ele estava feliz mesmo tendo fartura ou mesmo tendo dificuldade, porque a confiança dele estava no Senhor Jesus. Queridos, você que contribuiu, nós queremos pedir ao Senhor que traga a bênção do Senhor, que enriquece sobre você, sobre a sua família. E aqueles que não puderam contribuir, porque não estão recebendo, nós pedimos que o Senhor venha suprir as suas necessidades também, para que você possa estar enriquecido segundo a gloriosa, né, as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E você esteja habilitado a continuar, não somente sendo sustentado, mas também sustentar a obra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus traga bênção sobre você e sua família, em nome de Jesus. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pastor Nélis. Amém, aleluia. Bom, mais uma vez, saber que você está aí, nos assistindo, nos apoiando, comentando. Gostaria de continuar pedindo a vocês que possam compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus parentes. É importante que a palavra de Deus seja divulgada e que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Em breve, vamos estar também colocando as mensagens no YouTube, nosso canal no YouTube. Talvez essa semana ou a próxima semana vai estar já sendo colocado lá para que possamos ter alcançar mais pessoas, algumas coisas também no Instagram, e assim fazendo a obra de Deus na medida do possível que podemos. E Deus tem nos abençoado, tem colocado pessoas, né, ao nosso lado, tem nos ajudado. Queremos agradecer aqui ao Ciro, que é o nosso técnico de tudo, de som, de tecnologia. Queremos agradecer ao Leandro, que tem nos apoiado ali no computador, no Vinícius, que tem apoiado, né, todo mundo tem trabalhado bastante para que o culto possa ser da melhor maneira possível. E assim possamos continuar juntos por mais algum momento, por mais alguns minutos. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que essa semana Deus colocou no meu coração, que eu acho muito interessante para os dias de hoje. Porque é muito comum, nos dias de hoje, nos dias dessa pandemia, dessa confusão, de tantas informações que recebemos, de tantas informações de tudo quanto é lado, quando paramos para pensar, para olhar as informações, nós vemos que elas se contradizem, um fala uma coisa, outro fala outra, e nós não sabemos, na verdade, muitas vezes o que acompanhar, o que seguir, o que ouvir, e alguns até chegam ao extremo de desligar a TV, desligar as informações, não mais assistir nada, porque não conseguem se concentrar e acabam ficando perturbados, acabam ficando desorientados. E a verdade é que muita informação, quando não há uma cadência, quando não há algo realmente que venha trazer orientação, acaba causando confusão.
é importante que você busque informações, mas tudo na medida do possível, quanto mais ser certificado de que aquilo é realmente verdade, antes de passar para frente uma informação, procure ver se é verdade, procure ver se não é hoje as famosas fake news, procure ver para que você possa estar abençoando outras vidas e não causando mais problemas. Mas quando falamos da Bíblia, não tem como dar errado. Quando usamos a Bíblia para passar uma informação, quando usamos a Bíblia para transmitir uma palavra, é verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho do capítulo 24 de Mateus. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo muito interessante, porque ele é considerado pelos teólogos como o capítulo apocalíptico de Jesus. É o capítulo onde Jesus ensina a respeito das coisas futuras, onde Jesus ensina com respeito às coisas que iriam acontecer no futuro. E então é importante você ler o capítulo 24, mas ao mesmo tempo que você possa estar lendo o capítulo 24, é importante que você entenda o capítulo 24 de Mateus, porque se não compreendermos bem o capítulo, haverá uma grande confusão em nossas mentes, haverá uma grande confusão e a interpretação poderá ser feita de forma errada, porque quando Cristo está conversando com seus discípulos, saindo do templo no versículo 1, no versículo 1 e no versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Disse Jesus, perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. Observe que é uma profecia que não é boa de ouvir, principalmente para o povo judeu. O templo, a cidade de Jerusalém para os judeus, é algo sagrado. Qualquer pessoa que conversar hoje com um judeu, os ortodoxos principalmente, o sonho dele, o desejo dele é ver o templo reconstruído. Pois através do templo, eles conseguem manter a sua comunhão com Deus, eles conseguem manter a sua religião viva, eles conseguem manter todos os seus padrões de adoração, de consagração. Tudo depende do templo, tudo depende da cidade. E Cristo chega para eles e fala: olha, preste bem atenção, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E é bom e interessante sabermos que o capítulo 24 de Mateus, Cristo divide os seus ensinos e a sua profecia em duas partes interessantes. Porque esta palavra de Jesus despertou nos discípulos algo interessante. Despertou nos discípulos uma dúvida. E eles agora queriam saber quando é que isso iria acontecer. E eles então perguntam para Jesus no versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, logo em seguida, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Observe que a pergunta dos discípulos, ela se divide em dois pontos muito interessantes. São duas questões bem específicas. A primeira pergunta, eles fazem menção, eles perguntam quando é que esse templo será destruído? Quando é que essa cidade será destruída? Quando que essas coisas irão acontecer? E a segunda parte da pergunta, agora eles fazem uma pergunta composta. Eles fazem uma pergunta composta porque são duas perguntas na verdade. Além de querer saber quando é que o templo será destruído, eles querem saber outra coisa. Qual será o sinal da tua vinda e quando é que será o fim dos tempos? Quando você faz essa pergunta, como sendo uma pergunta só, você acaba se complicando um pouquinho. Se você perguntar assim: diz-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do tempo? Parece ser uma pergunta só, mas não é uma pergunta só. São duas perguntas. E a segunda parte dela é uma pergunta composta de dois
pontos interessantes. Então Jesus começa a responder para eles por parte. Por isso que é importante você entender o capítulo 24. Entender a resposta de Jesus. Porque é muito comum as pessoas, por não entender a resposta de Jesus, eles fazem uma mistura com a resposta de Jesus e põem parte da resposta de Jesus numa parte que já aconteceu, num momento que não aconteceu ainda, e fazem como se diz, uma mistura muito interessante e acaba complicando as situações. Mas Cristo começa a responder para eles. Porque Cristo não poderia perder essa oportunidade, não poderia deixar eles sem uma resposta. E Cristo começa avisando a eles, dizendo o seguinte: cuidado, que ninguém vos engane. Essa era a primeira preocupação de Jesus. Cuidado, que ninguém os engane. Por que Cristo tinha essa preocupação? Porque ele já sabia de antemão, que as pessoas iriam pegar suas palavras, iriam pegar aquilo que ele estava ensinando, iriam usurpar a mente das pessoas, iriam ensinar de forma torcida, iriam enganar muitas pessoas. Então Cristo alerta, dizendo o seguinte: cuidado, para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá tudo isso, e fomes e terremotos, pragas, em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Observe que Cristo está falando de algo para eles. Ele não está tratando com respeito ao fim de todas as coisas. Porque ele disse, isto aí não faz parte ainda do fim de todas as coisas. Isso é somente o início. Por que Cristo faz assim? Essa primeira resposta de Jesus, Jesus está dizendo para eles que esses sinais, que esses rumores de guerras, que essas nações contra nações, reinos contra reinos, não indicam uma mensagem com respeito ao fim de todas as coisas. É comum, muito comum as pessoas, em épocas como a que vivemos agora, de grandes catástrofes, de pandemias, é muito comum as pessoas começarem a ensinar, a pregar, que o fim está próximo. Que o fim pode terminar, pode vir a qualquer instante. O mundo pode acabar a qualquer momento. Mas Jesus afirma, aqui em Mateus e em Lucas, no capítulo 21 também, que faz o mesmo ensino, ele diz o seguinte: isto ainda não é o fim. Isto é um sinal. Isto é um preparo. Não deixe que ninguém vos engane. E ele continua falando sobre uma situação para que eles possam ficar atentos. Ele fala sobre uma perseguição que iria vir sobre a vida deles. No versículo 9 em diante, 24, 9 em diante, ele diz o seguinte: vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Observe que Cristo fala algo muito sério para os discípulos. Ele fala para eles: vocês vão ser odiados e vocês vão ser perseguidos. Não por serem judeus, não por serem americanos, não por serem brasileiros, não por estarem vivendo aqui ou ali, mas vocês serão perseguidos por minha causa. Nós seremos perseguidos pela causa de Jesus. Naqueles dias, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Se você for observar o decorrer da história bíblica, se você vê a história da igreja, sempre houve perseguição à igreja. Desde a época dos apóstolos. A maioria dos apóstolos morreram, foram assassinados por causa das perseguições. Foram perseguidos, foram martirizados, foram assassinados, todos eles. E no decorrer da história, a igreja sempre tem sido perseguida por causa do nome de Jesus.
por serem seguidores de Jesus, por serem obedientes à palavra de Jesus. Todas as vezes que você defende o nome de Jesus, em qualquer meio, em qualquer setor da sociedade, se você fala sobre Deus, as pessoas entendem, aceitam, acham que Deus está em tudo, em todos os lugares. Alguns têm uma diferença um pensamento um pouco diferente sobre Deus, quem é, como é. Mas quando você fala a respeito de Jesus, parece que desperta nas pessoas um sentimento de maldade. E a Bíblia fala porque a maldade irá crescer tanto que o amor de muitos irá se esfriar. Esse é o tempo que a igreja vive, um tempo sofrido, um tempo de perseguição. Este é o momento em que Cristo está orientando os discípulos. Com respeito, tudo isso faz parte. Porque as maiores perseguições que a igreja sofreu foi dos primeiros séculos, dos primeiros anos, até o ano 70, onde os discípulos ainda eram vivos. Todos eles foram perseguidos, foram presos, foram martirizados. A igreja sofreu muito. E ela vem sofrendo muito. E Cristo está falando para eles exatamente esse tempo da destruição de Jerusalém. Ele está orientando eles o que vai acontecer. Aparecerão cristos falsos, aparecerão pessoas que estarão pregando, fazendo milagres, coisas terríveis. Mas não creiam, não se enganem. E a partir do versículo, a segunda parte da profecia, quando os discípulos perguntam para ele, qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Agora Cristo muda o seu argumento. Ele começa a ensiná-los, a conversar com eles, com respeito ao fim do tempo. O final de todas as coisas é um final muito complexo, não dá tempo de se expressar, de se explicar numa só mensagem. Porque envolve arrebatamento da igreja, envolve Armagedon, envolve grande tribulação, envolve milênio, Gog e Magog, grande trono branco, envolve novos céus e novas terras, tudo novo. Então é um ensino muito grande, e os discípulos estavam falando, qual será o sinal da tua vinda? Quanto à destruição de Jerusalém, nós vemos que a profecia se cumpriu 100%. O seu cumprimento foi exatamente conforme Cristo falou. E é interessante o versículo que se encontra no capítulo 24 de Mateus. Cristo fala o seguinte para eles: não ficará pedra sobre pedra, não ficará nada, não ficará nada. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Que essas coisas que o Senhor se refere? Essas coisas se referem à destruição do templo e de Jerusalém. Porque essa profecia de Jesus foi falada mais ou menos nos anos 30. E Jerusalém foi destruído no ano 70, exatamente 40 anos de diferença. E uma geração para o povo judeu são 40 anos. Então Cristo fala, eu lhes asseguro que não passará, no verso 34, 24, 34, eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que essas coisas aconteçam. E aconteceu exatamente conforme Cristo havia predito. Aconteceu exatamente conforme Cristo havia falado. A destruição de Jerusalém e do templo se cumpriram 40 anos depois que Cristo profetizou. Então ele falou, essa geração irá ver essa profecia acontecer. Agora, em relação às coisas futuras, e em relação à sua vinda, ele diz o seguinte para eles: em relação à minha vinda e às coisas futuras, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Verso 42, ele fala o seguinte: vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Ele não dá prazo, ele não fala quando, não dá nem ideia, ele simplesmente diz para eles: vigiem. Vigiem, porque vocês não sabem. E o verso 44, ele confirma essa ideia, dizendo o seguinte: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam.
Observa que o Senhor orienta em relação à primeira profecia, ele estipula um tempo. Esse templo, essa cidade vai ser destruída, não ficará pedra sobre pedra, e esta geração com a qual eu estou falando irá ver esses fatos acontecerem. E aconteceu exatamente conforme ele falou. Agora, com respeito aos acontecimentos futuros, a destruição final, a sua volta, ele não dá prazo, ele fala: vigiem, porque vocês não sabem. Isso aí pertence somente ao Pai, só Deus sabe. Os anjos não sabem, só o Pai é quem sabe essas coisas quando irão acontecer. Então, qual é a posição nossa diante de catástrofes ou diante de um momento bom? Tanto nos momentos bons como nos momentos de catástrofe, nós temos que ter uma posição diante de Deus, de estarmos vigilantes. Porque se você observar o capítulo 25, para encerrarmos, se você observar todo o capítulo 25, que é logo o capítulo na mesma sequência, o Senhor vai trazer um ensino para nós, muito importante. Por exemplo, ele começa o capítulo 25 falando das 10 virgens, que eram 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 eram prudentes, 5 não eram prudentes, 5 foram abençoadas, alcançaram o seu objetivo, e 5 não alcançaram o seu objetivo. Então observa vocês que Cristo está falando sobre prudência. Nós como cristãos, se o capítulo 24 é um capítulo teológico, é um capítulo que depende de você estudar, de você ler, de você pesquisar, de você conversar, de você sentar numa sala de aula para estudar. E é verdade, preciso fazer isso. É preciso ler muito para compreender. Tem pessoas que têm conhecimento do grego, do hebraico, e como isso ajuda. E participar de seminários, participar de aulas, para entender o capítulo 24, é muito importante. Portanto, o capítulo 25, basta ler e colocar em prática. Pois o capítulo 25, Cristo, ele simplesmente nos dá as maneiras como nós temos que agir. A primeira parábola das 10 virgens, ele fala sobre prudência. Sejam prudentes, não agem de qualquer maneira. Na segunda parábola, ele fala sobre a parábola dos talentos, que ele dá 5 talentos para um, 3 talentos para o outro, 2 talentos para outros, 1 talento para o outro. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1 talento. E cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Observa vocês que ele deu talento para aquelas pessoas, mas um dia ele voltou. Isso indica o quê? Que nós um dia iremos prestar contas diante de Deus daquilo que ele tem nos dado. Sejam prudentes, nós iremos prestar contas diante de Deus. Tem um versículo em Provérbios, em Eclesiastes, diz: jovem, faça tudo o que der na sua cabeça, porém saiba de uma coisa: um dia prestarás contas a Deus. Então é importante você entender que em nossas atitudes, que em nossos atos, existem consequências. Não podemos levar uma vida inconsequente. Não podemos levar uma vida de qualquer maneira. Nós vamos prestar contas diante de Deus. Porque o final do capítulo 25, ele termina de uma forma tremenda, mostrando que vai haver um dia uma separação. Então o rei, no capítulo 25, verso 34, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Observe que há uma promessa para nós. Sejam prudentes, saibam que um dia vamos prestar contas diante de Deus, e existe um galardão nas mãos dele para cada servo fiel. Sejam fiéis até o fim, e aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Entendo, compreendo muitas vezes que as pessoas falam que é difícil entender um pouco sobre o Apocalipse, sobre as coisas futuras, mas quando lemos o capítulo 24 e colocamos em ordem os fatos, os versículos, e botamos cada versículo de acordo com aquele acontecimento, as confusões são dissipadas, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Jesus não veio para confundir a nossa mente, ele veio para explicar. Agora o capítulo 25 é muito simples. Portanto, sejamos prudentes, lembrando que um dia vamos prestar contas diante de Deus, mas em um dia também
iremos receber do Pai a nossa recompensa. Minha oração por você é que você possa entender que há um valor tremendo em servir ao Senhor com prudência, com consciência de que não estamos sozinhos. Os dias podem ser difíceis, mas saiba que o Senhor continua com você. Porque a minha Bíblia fala que Deus é um Deus presente na hora da angústia. Ele é um Deus presente. Nós temos orado por famílias que têm sido acometidas por este mal. Recebemos informações quase que diariamente de amigos que são internados, de parentes que são internados. Mas isso não faz de nós menos cristãos, não faz de nós menos crentes. Pelo contrário, nos aproxima cada vez mais de Deus. E a minha oração por você é que você possa se aproximar mais e mais de Deus, para que você possa desfrutar da presença, do amor e do cuidado do Senhor para com a sua vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, quero abençoar os teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, esconde-nos em Ti. Como a Tua palavra diz, Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que a Tua igreja, que os Teus filhos, ó Pai, possam ter essa consciência de que nós estamos escondidos em Ti, Senhor, e praga alguma nos atingirá, porque é Tu que nos guarda, Senhor. Quero orar pelas famílias dos Teus filhos, por aqueles que nos ouvem. Guarda, livra de todo mal, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Mais uma vez quero agradecer a você que tem nos assistido. Pedir mais uma vez, compartilhe o vídeo. Fale para os seus amigos, fale para os seus familiares, que você estará divulgando a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. E despedimos dizendo que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém.